Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia de mentoria espiritual. Nesses dias, nós temos falado sobre como construir uma espiritualidade sadia, corajosa, em meio ao mundo adoecido e amedrontado. O texto que leremos hoje é livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19, que diz assim: mas é hora de mudar de vida, voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados e derrame bênçãos para renová-los e envie o Messias, a saber, Jesus, que Ele preparou para o seu povo. Por enquanto, Ele precisa permanecer nos céus, até que tudo seja restaurado, a fim de pôr em ordem outra vez tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos seus santos profetas. Esses dias nós temos falado passo a passo sobre uma vida espiritual, sobre você desenvolver a sua espiritualidade, você fortalecer o seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Não existe espiritualidade sadia sem essa sua conexão com Deus, sem a sua volta para Deus. E é disso que estamos falando, arrependimento. Ontem, no vídeo de ontem, nós falamos sobre eu decido me arrepender. E por que se arrepender? Porque arrependimento é voltar para Deus. A Bíblia diz que quando Jesus estava falando do reino dele, Jesus estava dizendo sobre o reino dele, sobre como as pessoas deveriam buscar a ele, como as pessoas deveriam conhecê-lo. Ele diz, certa vez havia um pai. Quem é esse pai? Ele está falando de Deus, ele está falando do Deus Todo-Poderoso. Ele diz, o pai tinha 2 filhos. Presta atenção. O pai tinha 2 filhos. Fala de relacionamento, fala de proximidade, fala de o convívio. E a Bíblia diz, Jesus falando, e esses 2 filhos, um foi embora de casa, pegou o que lhe era dele e viveu distante do seu pai. Partiu para uma terra longínqua e lá dilapidou tudo o que possuía. Todos os bens do seu pai, ele destruiu com festas, com bebedeiras, com mulheres, até que veio uma grande seca sobre aquela região. E ele já não tinha mais amigos, ele já não tinha mais ninguém por ele, e ele precisava trabalhar para se alimentar. E Jesus conta que quando ele chega, o único emprego que ele consegue é de tratador de porcos. E ele vai lá no lugar onde só tem porcos. A fome era tamanha que ele queria se alimentar da comida dos porcos. Até que chega um dia, não se sabe quanto tempo essa situação se estendeu, até que chega um dia que ele diz, está errado,
está certo, eu estou vivendo uma vida menos digna do que os empregados do meu pai vivem. O meu pai tem empregados que comem bem todos os dias, que são bem tratados. Eu voltarei para o meu pai. Pronto. É nessa história, é esse ponto crucial de cair em si, de olhar para o seu estado, de olhar para a sua situação, de olhar para o que você está vivendo, olhar à sua volta e cair em si. Isto é arrependimento. É quando você olha à sua volta, é quando você vê o tipo de vida que você está vivendo, uma vida distante do Pai, uma vida distante de todos os recursos da graça que Deus disponibiliza para você. E você diz assim: eu preciso voltar. Eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a buscar a Deus, eu preciso voltar. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso voltar para o meu Pai. Entendem isso? E é isso que acontece com aquela história. Jesus dizendo, e aquele filho decidiu tomar o caminho de volta. E ele disse, quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser recebido como filho, mas que ele me trate pelo menos como um dos seus empregados. E eu vou dizer, Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor e não sou digno de ser chamado filho. É essa a decisão de arrependimento. É quando você responsabiliza-se pela situação que você está vivendo. Arrependimento é diferente de remorso. Porque remorso é apenas uma tristeza pelo erro, remorso é apenas uma tristeza pelo caminho errado. O remorso se justifica, o remorso ele produz culpa. E no lugar da pessoa buscar mudança, o remorso muitas vezes leva a pessoa a continuar naquela situação. E aquele filho, ele sai, ele deixa lá a pocilga e pega o caminho de volta. E eu acho essa história muito bela, porque quando ele sai no caminho e ele vai chegando em casa, a Bíblia diz que de longe o pai viu e sai ao encontro. Por ser uma parábola, nós entendemos que não tem nenhum momento, nenhuma página nessa parábola que não esteja sido colocada propositalmente por Jesus. Não há nada por acaso. Simboliza de que quando Deus nos vê em arrependimento, quando Deus nos vê no caminho de volta, Ele sai ao nosso encontro para nos ajudar a chegar ao nosso destino de arrependimento. Ontem, a nossa decisão, eu decido me arrepender. Arrependimento é tomar o caminho de volta. Arrependimento é ser livre daquilo que lhe aflige. Arrependimento é enfrentar os seus erros. Arrependimento é abrir mão da necessidade que eu tenho de culpar o outro pela situação que eu estou vivendo. Quando eu desenvolvo uma vida em arrependimento, a pessoa que se arrepende, ela
não é que ela não peque mais, mas eu sempre digo que santo não é quem não peca, santo é quem sempre se arrepende. Limpo não é uma pessoa que não se suja, limpo é uma pessoa que sempre se lava. Esse é um conceito que, se você incorporar em sua vida como uma pessoa espiritual, você vai crescer em Deus. Porque o arrependimento nos torna humildes. Nós aceitamos o fato de que precisamos de Deus e que precisamos voltar para a casa dele. Nós aceitamos o fato de que a nossa distância de Deus nos fez gastar tudo com os nossos prazeres, nos fez gastar tudo com aquilo que desagradava. E pegamos o caminho de volta. E nesse caminho de volta, o próprio Deus, o Pai, Ele olha e vai em nossa direção. E vai em nossa direção. Você já pensou o próprio Deus indo na sua direção para te ajudar a concluir, a chegar em seu destino? E isso só é possível porque Ele encontra em você um coração arrependido. Porque Ele encontra em você um coração arrependido. É importante hoje que você se arrependa. É importante hoje que você decida viver em arrependimento. O meu suporte está uma benção. É importante hoje que você decida viver esse arrependimento poderoso de reconhecer que o lugar onde você está, que a vida que você está vivendo, que esse medo, que essa culpa, que ela não contribui com você, ela não permite que você cumpra o seu destino em Deus. Amém? Arrepender-se é ajustar-se na direção de Deus. Arrepender-se é voltar, faz o caminho de volta. E aí, quando aquele homem chega diante do seu pai, ele fala exatamente o que ele tinha decidido. Ele abraça o seu pai o beija, o seu pai fica feliz, mas ele não se aproveita da fragilidade emocional do seu pai para não se arrepender. Ele diz: Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. E o que acontece? O pai diz: meu filho, ô gente, traz uma nova roupa para ele. Olha, ele tá sujo, as roupas estão rasgadas, traz roupa para ele, traz uma sandália para ele, coloca um novo anel no seu dedo. Tudo isso tem um significado profundo para aquela época. Tudo isso tem um significado de restauração, tem um significado de aceitar o pedido de perdão. O pai está dizendo: tá certo, vou mudar suas vestes, vou mudar suas sandálias, vou te dar o anel que é a autoridade, eu vou te restituir, porque você se arrependeu. E aí, encerrando, muita gente confunde arrependimento com remorso, porque os dois
tem o choro e a tristeza pelo que fez errado. Mas os dois diferem no resultado final. E para isso, eu conto a história dos dois discípulos de Jesus. Os dois que tinham escutado sobre o filho pródigo. Quando Jesus contou essa história, tanto Pedro como Judas estavam escutando essa história. Jesus estava dizendo que era possível se arrepender e que o Pai sempre perdoava, se houvesse o coração realmente sincero em arrependimento. Quando Jesus foi para ser morto, esses dois discípulos traíram Jesus. Pedro negou e Judas traiu, vendendo Jesus para os fariseus. Os dois, diz a Bíblia, os dois saíram tristes pelo acontecido. Inclusive, Judas teve até uma ação parecida com arrependimento, porque ele devolveu as moedas de prata, mas o coração dele estava cheio de remorsos. O coração dele estava cheio de remorso. A Bíblia diz que os dois saíram, quando perceberam que tinham pecado, saíram de perto do Senhor. E Judas saiu para se enforcar e Pedro saiu para perto dos discípulos. Quando Jesus ressuscitou, encontrou Judas enforcado e Pedro junto com seus discípulos. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus restituiu Pedro, mas Judas já não podia ser restituído, porque ele tinha feito justiça com as suas próprias mãos, ele tinha resolvido o seu pecado da sua maneira. Sabe por quê? Porque quando não nos arrependemos em Deus, nós tendenciamos a ter culpa, e a culpa escraviza, e a culpa nos pune, e a culpa nos torna reféns de nós mesmos. É importante estabelecer um vínculo com Deus, de modo que quando eu peque, eu me arrependa e eu sei que Ele vai me livrar da culpa. Não seja como Judas, que tentou se punir pelo seu erro e por isso foi se enforcar. Seja como Pedro, que mesmo sabendo que estava errado, aguardou a hora de dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O arrependimento, ele nos leva para perto de Deus. Já o remorso não. O remorso nos leva para distante de Deus, porque nos achamos que é impossível o pecado ser perdoado. Achamos que Deus não vai fazer isso conosco. O arrependimento nos traz a consciência de que somos indignos, mas que não abrimos mão do nosso relacionamento com Ele. O remorso não. O remorso torna a pessoa cada vez mais atolada no seu próprio erro. Você já viu aquela pessoa que fala que errou na vida, mas está atolada no álcool, está atolada nas drogas, está sem conseguir se recuperar de uma situação? Certamente o coração dela é cheio de remorso. O que nós precisamos é levar a palavra de arrependimento. Arrependimento sempre será uma palavra atual para a humanidade. Porque se não tivéssemos pecado por nada, deveríamos ter nos arrependido pelo pecado de Adão. Mas como nós temos os nossos próprios pecados, há muito para se arrepender. O seu relacionamento com Deus será corajoso quando você tiver coragem de olhar para a sua vida, de olhar para os seus pecados e dizer: eu me arrependo. Eu decido fazer o caminho de volta. Eu decido abrir mão
das minhas opiniões, eu decido abrir mão da minha vida errada e voltar para Deus. Fazer o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Arrependa-se dos seus pecados. Apresente seu coração para Deus em arrependimento. Esse é o segredo para uma vida santa. Esse é o segredo para uma espiritualidade sadia. Quem te separa de Deus não é a tua falta de fé. Quem te separa de Deus é a falta de arrependimento. O profeta Isaías diz: ainda que seus pecados fossem vermelhos como o carmesim, eles se tornariam mais alvos do que a neve. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. São as vossas transgressões que os separam de Deus. Então dobre os seus joelhos, faça uma lista, peça ao Espírito Santo, me orienta, me revela, faz eu cair em mim, de toda a prática na minha vida que esteja dissonante da tua vontade. Me ajuda, renova minha mente para que eu perceba se eu estou no caminho de Pedro ou se eu estou no caminho de Judas. Se eu estou no caminho de Pedro que peca, mas se arrepende e espera a restauração, ou se eu estou no caminho de Judas, que até devolvo o que roubei, que até devolvo o que fiz de errado, mas eu não consigo encontrar no meu coração arrependimento. E aí eu quero resolver aquilo com a força do meu braço. Aí eu quero resolver aquilo do meu jeito. O arrependimento depende do Pai. O remorso é quando a pessoa depende apenas de si mesma. É quando a pessoa acha que ela, por ela, pode resolver o seu problema. E aí, irmãos, é uma coisa interessante, porque espiritualidade, na maioria dos casos, as pessoas estão desenvolvendo espiritualidade dentro de uma perspectiva de ela para ela. Elas não olham para Deus, que é o Pai dos Espíritos, como diz no livro do apóstolo Tiago. O Pai dos Espíritos, fonte de toda luz, onde não há sombra de variação. Espiritualidade verdadeira, sadia e corajosa é aquela que é oriunda de Deus. Ela nasce do seu relacionamento com Deus. Não de um relacionamento impiedoso, distante, mas de um relacionamento conectado, de um relacionamento pai para filho e de um relacionamento onde se tenha arrependimento. A minha decisão hoje, se ontem a minha decisão foi perdoar, me arrepender, a minha decisão hoje é confessar os meus pecados como filho. Eu farei da confissão uma prática. Ele chega e diz: eu me arrependi, agora eu confesso. Eu confesso, Pai, que pequei contra os céus, que pequei contra o Senhor. O apóstolo Pedro, Jesus fez ele dizer 3 vezes que o amava. Confissão traz restituição. Arrependa-se e confesse seus pecados para que você seja perdoado. A Bíblia diz: filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Porém, se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus que está intercedendo por vocês. Confessai os seus pecados uns aos outros. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Que Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro por esta pessoa. E a tua palavra diz, Senhor, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tua palavra diz que devíamos vir para o Senhor em arrependimento, para que sejam inaugurados em nós tempos de refrigério. Assim como o filho pródigo, muitos tomam a estrada hoje para dizer: Pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver a tua vontade e a cumprir os teus propósitos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui nos comentários. E se você acha que alguém precisa de ouvir essa palavra, envia esse vídeo para ele, marca ele aqui ou envia o link desse vídeo para alguém, porque eu acredito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Que Deus abençoe. Até amanhã, 7h07, na nossa mentoria espiritual. E a decisão de hoje, eu decido confessar os meus pecados. Deus abençoe.